a minha ideia inicial de desenvolvimento de tese, mas eu não pude fazer isso, né? Eu não pude, a ponto de um dos professores falar, olha, você vai ter que seguir essa linha, senão você não é aprovado. Né? Então, depois que você é aprovado, você fala o que você quiser, você escreve o que você quiser, mas agora não, porque senão você não vai ser aprovado. Então, eu tive que me submeter a isso, porque em algumas situações você não tem como reagir, né? Você é um só contra uma instituição. Então, eu tive que fazer isso. E aí depois, agora eu tenho que publicar minha contratese, né? Contratese da minha tese, que é para dizer, olha, eu falei aquilo ali, mas eu falei aquilo ali porque eu fui obrigado, tá? Não é muito bem o que eu penso, né? Então, hoje é diferente. Hoje eu dou aula e, por incrível que pareça, semana passada nós estávamos eu estabeleci um trabalho para os alunos e se dividia a sala. A questão era a seguinte: se a reforma trabalhista retirou ou não direitos dos trabalhadores. Então eu falei, quem acha que retirou, pedi para que eles estudassem alguns temas, senta desse lado. Né? E quem acha que não retirou, senta desse lado. E eu sento no meio. Isso é escola sem partido. Né? Ainda que eles defendam que tenha retirado, ou outro defenda que não tenha retirado, ele é livre para pensar aquilo que ele quiser e justificar aquilo que ele quiser. E não é porque o que defende vai ter nota melhor, o que não defende, o que é contra vai ter nota pior. Não, porque interessa é a opinião, é a liberdade de opinião. É isso que importa, porque só assim a gente cresce academicamente. Né? Aceitando aquele que é contra, ouvindo aquele que é contra, mas tendo o direito de se expor contra aquilo que é a nossa opinião. Eu acho que assim a gente cresce. Né? O que a gente não pode é a minoria tentar calar a maioria. Aí não dá. Né? Tá bom? Ok. Meu nome é Carolina, eu não sou psicóloga, eu estou fazendo minha pós em psicopedagogia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e eu gostaria de dizer a todos, psicólogos, estudantes e aos componentes da mesa, que não é só a psicologia que é partidária, é a nossa posição como cidadão atuante em todos os méritos que possam ser questionados ou discutidos na sociedade. Eu tinha várias perguntas para fazer aqui hoje, né? Porque eu sou da Comissão de Bioética, sou da Escola Sem Partido, sou militante dentro de alguns movimentos da Igreja Católica. Então, assim, o meu ser, a minha formação familiar é conservadora por essência. Tá? E eu vim hoje ouvir vocês porque me chamou a atenção. A partidário tem que ser a nossa formação. E o que nós construímos em relação ao que nós pensamos, ao que nós fazemos na sociedade, é o que vai definir o que nós somos. Não é uma ideologia, não é um partido, não é o que uma pessoa determina. Eu gostaria de expor uma situação a vocês, principalmente a vocês, que são componentes da mesa. Em 2015, em 21 de abril de 2015, eu perdi um filho de aborto espontâneo. Terça-feira, que antecedeu, né, a morte dele, uma psicóloga me procurou no hospital. Não vou citar nomes por questões éticas e morais aqui, né? E eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Trabalho de casa. É uma questão muito difícil. Por erros médicos, a bolsa estourou e o neném ficou dentro de mim. Eu fui internada para tentar salvar a vida do neném. Vou contar resumidamente, né, por questão do tempo. E a bolsa estourou e foi uma luta de meses no hospital, sem poder levantar, sem poder fazer nada. E eu tenho um diagnóstico de depressão crônica desde os 6 anos de idade. Então, dentro do hospital, eu não podia tomar remédios por conta do bebê. E eu solicitei o acompanhamento da psicóloga, né, que atuava no hospital onde eu fiquei. E ela chegou para mim, ela não sabia que eu era da comissão de bioética,
da cidade onde eu resido. E ela falou assim, eu não sei porque você está lutando pela vida desse nenê, desse feto, né? Eu chamo de nenê, eu chamo de filho, ela chama de feto. Daí eu falei assim, eu estou lutando pela vida dele porque ele é um ser vivo e ele é meu filho. Mesmo ele não tendo nascido, ele é meu filho. Daí lá, você não teve nenhum contato, você não precisa lutar por ele, né? Ela quis dizer no contexto de estar numa cama de hospital, ter que tomar banho na cama de hospital, não poder se mexer, não poder levantar, enfim. Daí eu falei para ela, olha, eu sou da comissão de bioética aqui da minha cidade, eu gostaria que a senhora, que a doutora respeitasse a minha situação dentro do hospital, como mãe e como cidadã, porque a vida do meu filho é defendida na Constituição que rege o meu país. Portanto, eu quero que a senhora se retire daqui e veja uma outra psicóloga para me atender. E deu um problema muito grande lá dentro do hospital e eu fui atendida o tempo que eu fiquei lá por uma outra psicóloga e o meu filho veio morrer. Eu estava fazendo um ultrassom, ele teve uma parada cardíaca. Daí eu tive que fazer todo o processo de coletagem, todas as questões provenientes do meu estado clínico naquele período. E fiz tudo bem. E essa outra psicóloga que me acompanhou me indicou o acompanhamento pós-morte do neném. Então, eu fui fazendo o acompanhamento de abril de 2015. Eu fiz 2 anos, né? Só que de abril de 2015 ao final de 2016, eu engravidei de novo em tratamento psicológico da morte do meu filho. Era um menino. Daí eu fiquei grávida da minha filha Maria Clara, que hoje tem 1 ano e 4 meses. E nesse acompanhamento, eu digo graças a Deus, eu consegui uma boa profissional que me encaminhou para bons profissionais. E dentro desse período, eu fui me tratando, consegui superar meu luto, que não é fácil enterrar um filho. E eu já falo aqui dentro da questão de bioética, da defesa da vida, ela é uma questão que não é somente da Igreja Católica, mas de mães e pais que têm um comprometimento em casa. O controle de natalidade ele é necessário, não por causa de ideologias, mas por causa da saúde da mulher. Eu perdi o meu filho, eu tive que enterrar o meu filho, eu tenho 31 anos de idade hoje. Né? Eu enterrei uma filha um pouquinho mais nova. E só quem passa por essa dor sabe o quão difícil é. Né? E o que eu estou querendo dizer contando a minha história é dizer para vocês não desanimarem, porque tem pessoas que necessitam desse cuidado, que necessitam de pessoas que lutem por uma legislação, por um país com mais dignidade. Não desmerecendo pessoas que defendam o aborto, essas coisas. Mas eu acredito que isso fere a dignidade do ser humano, porque um ser humano que tira outra vida por o simples fato de não querer o bebê ou de não querer estragar o seu corpo, enfim, é uma pessoa que não tem dignidade para olhar para o olho de um outro ser humano, de falar com outro ser humano. Essa questão levantada aqui da questão apartidária entra muito nisso. E profissionais da psicologia me ajudaram a me reerguer e estão me ajudando praticamente a minha vida inteira. Porque eu fui diagnosticada com depressão crônica, depressão genética, vamos dizer assim. E esses profissionais que vocês estão levantando com o movimento de vocês, que eu não faço parte dele, apesar de um dos meus estudos ter uma tendência a, é muito necessário. E eu consegui ser mãe, estou conseguindo superar a depressão pós-parto, depressão pós-morte do meu filho. Hoje minha filha tem 1 ano e 5 meses, e essa luta de vocês é uma luta necessária, não só pelas questões ideológicas que se levantam para destruir coisas
e sentimentos essenciais para a humanidade, mas também para construir uma sociedade digna, de pessoas dignas que não precisem sair peladas numa manifestação para mostrar o que pensam. Muito obrigada, eu estou muito grata a vocês, a todos vocês profissionais da psicologia que se dispõem a ter uma postura ética, moral e conservadora. O conservadorismo não é uma mordaça, o conservadorismo é um posicionamento que nós temos para ajudar e a construir a sociedade digna que nós merecemos ter, o Brasil que nós merecemos ter. Muito obrigada a todos os professores. Isso é muita emoção. Eu só quero dizer para vocês que nós estamos aqui numa bancada liberal, porque eu não sou evangélico. Eu sou católico e sou advogado, inclusive, da Mitra Diocesana de Guarulhos desde 2006. Então, a nossa bancada aqui não é profissional, não é religiosa. Mais alguém? Vamos aqui ouvir o Marcelo. psicólogos de outras religiões aqui, né? Então, assim, estão abertos, né? Marcelo. A fala do doutor Yajin veio a calhar. Eu ia falar disso agora. As coisas não são por acaso, né? O senhor não é evangélico, é católico, é evangélico, e eu sou judeu. Então, eu tinha uma amiga, que eu era sapateiro antes de ser psicólogo. E eu tinha uma amiga que ia na minha sapataria e falava, cara, você é a maior contradição que eu já conheci. Porque a minha sapataria acabou virando uma central de discussões filosóficas, um troço meio louco assim. E aí eu era vizinho da universidade. Eu era vizinho de uma faculdade e as pessoas que trabalhavam na faculdade, os professores, iam lá e falavam, cara, você tem que fazer psicologia, você leva o maior jeito. Acertaram na música, porque eu me apaixonei. Hoje sou psicólogo, tenho um consultório, uma clínica em Curitiba, e estou terminando minha especialização em neuropsicologia. Acabei agora, recentemente. E quero dizer o seguinte, como é o nome dela que esteve aqui agora? Carolina. Carolina, tá lá. Parabéns por você ter aceitado na sua vida a condição de entrar na psicoterapia durante toda a sua vida. Você demonstrou equilíbrio emocional, você demonstrou que realmente você está respondendo perfeitamente a tudo aquilo, todos os eventos, todas as demandas que ocorreram na sua vida. Tá de parabéns, viu? Porque para nós a expectativa, enquanto profissionais, em relação aos nossos pacientes, é nós compreendermos, entendermos, né, o desejo do paciente e aquilo que vem. Eu falei na faculdade, né, eu tenho uma preferência, não sou especialista em psicanálise, mas eu atuo, né, a minha abordagem em psicanálise, eu falei mensuração de resultados. Deixei os meus professores quase malucos. Eu vim da área comercial, né? Antes de ser sapateiro, quando mudei, eu era da área comercial. Então, a minha vida sempre foi mensuração de resultados, números. Né? E aí, eu falei nisso, eles ficaram malucos. Mas eu acho importante, né, você ter essa devolutiva do paciente para que a gente possa também saber se está dando certo, né, o trabalho que a gente está fazendo. Mas aí eu falava que eu sou judeu. E aí, esse fato me chamou muito a atenção quando eu comecei a participar do grupo no WhatsApp, quando eu conheci o Adriano, quando eu conheci a doutora Deusa e vocês todos, né? Porque assim, eu vi lá que havia uma manifestação contrária ao movimento, querendo taxar o movimento como se fosse um movimento religioso cristão. Aí eu olhei e falei, peraí, está na hora de eu fazer a contrabalança desse negócio. Não sou cristão, né? Tenho muitos amigos cristãos, né? Católicos, evangélicos de várias igrejas, mas não sou cristão. E mais do que isso ainda, sou rabino de uma comunidade judaico-humanista e que é laica, nem religiosa não é. Então, venho fazer essa contrabalança, né, de participar desse movimento ativamente a partir de agora, do momento em que eu comecei, porque sou conservador sim. Sou conservador sim. E todas essas pautas que nós defendemos aqui e que nós estamos lutando contra,
esse aparelhamento ideológico do Conselho Federal de Psicologia, né, são legítimas. Né? São legítimas mesmo. E tem uma outra também, tendo terminado agora uma especialização em neuropsicologia e aprendizagem, nós falamos muito da questão das drogas, do qual esse pessoal é a favor da liberação das drogas e tudo mais. E quando você estuda neuropsicologia, você vai ver que realmente não tem a mínima condição de liberar drogas, principalmente no nosso país, onde a nossa infância foi submetida a esse aparelhamento, a essa ideologização dentro das escolas. Né? Então nós não temos somente um problema de aprendizagem, quando você fala em neuropsicologia, nós temos um problema grave de ensinagem também, que é justamente aquilo que está sendo feito e a falta de preparo dos nossos professores para serem isentos dentro desse contexto e estarem trabalhando a questão ideológica dentro das escolas, né? Desde a base da escola, não só na universidade. Né? Isso vai desaguar lá na universidade, porque eles vão preparando essas crianças para quando eles entram na universidade, eles já estarem de cabeça feita e saírem dali profissionais. Quando é que eu comecei a despertar para o movimento? Sempre, né? O meu pensamento foi de direita e tal, mas eu ficava naquela história de, puxa, mas será que eu não tenho muito tempo de formado, sabe? Só faz 2 anos que eu sou psicólogo, nem 2 anos eu acho. Parece que faz tanto tempo, né? Mas não faz. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ser atacado a partir do momento que eu precisei me posicionar nas redes sociais, no Facebook, né? Porque por ser um líder comunitário, né, judaico, eu comecei a ser atacado. Eu fui excluído, não é só na psicologia que isso acontece, está tudo aparelhado. Tudo. Sabe? Dentro dos movimentos judaicos também estão aparelhados. É uma comunidade tão pequena no Brasil, mas está aparelhado. E aí o que acontece? Quando eu me manifestei publicamente por um problema pessoal e comunitário, que eu escancarei que eu iria votar, né, no Bolsonaro, que era o candidato de direita, aí eu comecei a ser atacado, eu fui excluído de grupos, de páginas que eu pertencia há mais de 10 anos. Fizeram a caça às bruxas, foram no meu perfil pessoal, sendo que dentro dessas páginas, que eu via que ela tinha uma tendência de esquerda, eu sempre, como democrata, respeitei e nunca quis criar nenhuma polêmica ali dentro, né? Até para não ver que eu era maioria ali dentro, minoria ali dentro, nunca postei nada, nunca dei uma resposta para ninguém nem nada, mas foram nas minhas páginas, na minha página pessoal, e aí dentro tem que dar uma olhada no posicionamento do Marcelo, né? Meu nome é Marcelo Rodrigues da Silva, mas eu sou conhecido como Marcelo Barzilai. Né? Se for lá no Facebook, é Marcelo Barzilai, que é o nome judaico, o nome hebreu da minha família. Então, aí começaram a caçar as bruxas, começaram a me excluir, assim, de uma forma completamente absurda. Pessoas que eu já tinha relacionamento há quase 20 anos. E aí eu falei, peraí, o que está acontecendo? Preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a ser atacado enquanto profissional psicólogo também. Eu fiquei extremamente surpreso. E não só atacado, né, por pessoas nas redes sociais, que a gente às vezes tem muitos amigos que a gente nem conhece, nem sabe quem é, né? Mas eu comecei a ser atacado por ex-professores. Pessoas que deram aula há 2, 3, 4 anos atrás, que eu conheço muito bem. Comecei a ser atacado por essas pessoas, dizendo que eu não podia me posicionar como psicólogo, sendo de direita, que eu não podia me posicionar, porque daí como está lá, né, que minha abordagem é psicanálise, como psicanalista, sendo de direita. Então, quer dizer, eu me tornei psicólogo fascista, psicanalista fascista, judeu fascista, humanista fascista, eu me tornei fascista. Também me chamaram. Postaram lá o Hitler, minha página lá, para dizer que eu era a favor do Hitler. Sabe? Sendo que eu sou historiógrafo bíblico, né? Mesmo sendo laico. Então, quer dizer, tem um livro publicado, em 2013 publiquei um livro chamado Cultura Judaica. Então, quer dizer, não é não querendo, né, sem falsa modéstia, não sou nenhuma pessoa, nenhum completo ignorante que nunca estudou absolutamente nada de história, principalmente sendo judeu,
que eu não tenha conhecimento de como é que se deu a política na Europa Oriental a partir de 1920, que culminou no Hitler. Quer dizer, isso eu conheço profundamente, isso, e sei. Aí eu comecei a perguntar para essas pessoas como era o nome do partido que elevou Hitler à condição de chanceler na Alemanha. Partido, né, Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Coincidência, né? PT da Alemanha, gente. Sabe? Foi preso, ficou preso um tempo. Depois aí escreveu o livro dele lá, tal, suas memórias, né? Meio campo. Então, gente, só que a argumentação dessas pessoas não tem fundamentação nenhuma. E aí você percebe que vale muito a pena dar a cara para bater aqui. Vale muito a pena. E eu quero convocar aos profissionais psicólogos do estado do Paraná, do sul do Brasil, né, que estejam conosco. Esses que pensam como nós, né, que venham para esse ambiente aqui de pluralidade de verdade, para esse ambiente democrático de verdade, né, onde aqui a gente está dando a possibilidade, a oportunidade de que as pessoas se manifestem, que as pessoas falem, e mesmo sejam contrárias a nós, não tem problema nenhum, né? E estabelecer de verdade o diálogo, porque a gente vive numa democracia. E para finalizar a minha fala, uma das coisas que me deixou estarrecido foi quando eu vi aquele folder que foi publicado lá no WhatsApp do Congresso de Psicologia do próximo agora, e é o congresso que norteia as chapas, a questão, vai ser em junho, né? Vai que norteia a questão do posicionamento das chapas que vão concorrer ao Conselho Federal de Psicologia. E esse congresso, esse folder que chama para o congresso, diz que a principal pauta do congresso é discutir a respeito do estado de exceção em que o Brasil vive. Cara, eu fiquei estarrecido com isso porque eu estou vivendo em plena democracia. Eu votei nas eleições, mesmo sabendo que havia possibilidade de fraude, e eu até acho que houve, né? Mas tudo bem, né? Não vamos, né, entrar nesse mérito, mas nós tivemos um pleito eleitoral democrático, nós tivemos um candidato a presidente que se candidatou democraticamente, que tem todo o direito, não é pelo fato de ser militar que não. Qualquer pessoa poderia se candidatar, e ele teve todo o direito dentro de uma democracia legítima, de um Estado democrático de direito, né? Até o metalúrgico. Até o metalúrgico pôde, né? Porque o capitão do exército não pode. Aí, e o que acontece? Eu vivo numa democracia, gente. Apesar de que, durante esse regime aí que a gente viveu, essa democracia ela foi disfarçada, né? Mas nós temos essa prerrogativa, nós temos uma Constituição, e nós vivemos um Estado democrático de direito. Então, o que me impressionou? Me impressionou que, né, me lembrei das aulas de psicologia, onde os professores diziam assim para mim, principalmente em relação à psicanálise: você precisa trabalhar com a realidade do paciente, certo? O cara é esquizofrênico, começar a ver, tem gente pendurada pelo teto, você trabalha com a realidade dele, certo? Com a realidade do paciente. Dentro do contexto do quê? Do contexto patológico, certo? Aí o que você vê esses caras do CFP fazendo? Entendeu? Aí o doutor Adriano vai falar da esquizofrenia social, né? Porque só pode ser, meu Deus. Porque onde é que esses caras estão vendo estado de exceção no Brasil? Vai lá no dicionário, procura. Eu fui lá para ter uma certeza do que significa, os conceitos, com vários autores, do que significa estado de exceção. É tudo menos o que a gente está vivendo no Brasil. Só eles estão vendo estado de exceção. E pior, o pessoal do Conselho Federal de Psicologia vai discutir no ano que vem o estado de exceção em que o Brasil vive. A questão essa é uma pauta para nós psicólogos. Pois é. Então o que mais me impressionou... Marcelo, o Conselho Federal de Psicologia vai discutir o estado de exceção que o país está e dane-se a psicologia e os profissionais da área. Exatamente, justamente no evento que antecede as eleições para o próximo Conselho Federal de Psicologia. Então, o que quer dizer? Financiado com o nosso dinheiro, com o pagamento das nossas anuidades. Então, quer dizer, esse evento antecede as eleições para o Conselho Federal de Psicologia, onde eles vão pautar. A pauta principal é o estado de exceção que nós não vivemos, que para mim é essa esquizofrenia social, né?
no qual se enquadram esses membros atuais do Conselho Federal, e principalmente o presidente, entendeu? E aí o que acontece, né? Cadê a psicologia dentro desse contexto? Cadê tudo que foi falado aqui em relação ao bem-estar, a buscar dirimir o sofrimento das pessoas, em geral, de todas as pessoas? Então era isso que eu queria falar, pessoal. Fala, César. Boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde, gente. Eu queria dizer só que esse movimento, seguir a questão da psicologia apartidária, eu queria lembrar, inclusive, a quem é de esquerda ou quem é ateu, de que essa forma de seguir, né, a administração do conselho, o sistema do conselho, ele vai em benefício deles também, né, porque assegura a liberdade deles também de fazer ciência, obviamente dentro da questão, dentro da ética, né, e eles também são bem-vindos se eles concordam, se eles seguem a Constituição, né, e assim, um exemplo para eles seria se a gente tivesse vamos dizer assim, um conselho que dirigisse tudo da forma conservadora, mas colocando ainda outras questões que não fazem parte da psicologia, né? Como eles costumam fazer. Como é que eles iam se sentir, né? Então essa é uma reflexão para eles, né? Que é a forma como nós nos sentimos, né? Eles colocam a ideologia deles além da psicologia e ficam administrando aquilo como se nós tivéssemos falado aquilo, né? Então, o que eu quero dizer, não sei se eu fui claro, é que isso aqui vai beneficiar eles também, né? Essa forma que a gente que nós estamos concordando aqui de levar, né? O conselho, enfim. E é isso aí, não é? Amém. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Niceia, eu sou de São Bernardo. Já fiz parte da chapa em 2010, então eu lembro que tinha 3 chapas. A nossa acabou que chamava Multiação naquele momento. Ela não conseguiu se reeleger porque faltou os documentos, nem todos eram formados, a gente foi meio pego de surpresa nos nossos CRP. Então tinha um caderno de tese que os conselhos todos votam e encaminham com teses para serem votadas. Eu penso que é possível que essas teses já estejam nos conselhos para serem votadas. Então é preciso ter... Eu penso também que umas 2 chapas, até 3, eu acho que seria bom se a gente conseguisse, porque... Enfim... Você fala 2 chapas, você fala a nível estadual, né? Não, estou falando São Paulo. São Paulo. Eu penso. De montarmos aqui... Vamos abrir já um parênteses nisso aqui, que eu acho que é bom explorar isso aqui que ela colocou. Pensando junto aqui, né, de montarmos uma chapa, né? Já temos um movimento, né, Rosângela, Deusa, que é um movimento psicólogo assim. Aí vocês podem pensar em mudar, não sei, colocando agora para plenário. De montarmos uma chapa única do Conselho Federal de Psicologia, uma chapa a nível nacional, que é o CFP, e a nível regionais, os líderes se mobilizarem lá. Se for o caso, a gente pode, não sei, pensar de irmos lá, dar suporte, mas a nível regionais, ter pessoas específicas. Eu penso, não sei como é que vocês pensam, montar 3 chapas fragiliza, fragmenta. Eu acho que nesse momento a gente tem que unir forças. Montaríamos uma chapa, já estaríamos aqui com essa proposta, montarmos uma chapa, precisamos de 30 profissionais, e você poderia não só fazer parte do CFP, e lá começar a fazer um movimento, uma mobilização para montar as chapas, denominadas chapas regionais. Eu não sei, quem concorda com isso? Levante a mão assim. Quem concorda com mais de uma chapa? Aqui. Se desse, eu concordaria. Viu, Adriano? Dá licença um minutinho. Eu estou acompanhando pelo Facebook e o que eu tenho visto lá é muita gente que está acompanhando online dizendo, olha, precisa trazer isso para cá, gente de Brasília, gente do Rio Grande do Sul, né? Então acho que vai do encontro do que mais ou menos que você está falando. Se for o caso, ir até esses locais também para organizar isso aqui também, tá?
e um pouco da minha vivência. Eu sou psicóloga, eu trabalho no consultório, trabalho com avaliação psicológica, me formei recentemente também em neuropsicologia. A minha tese também foi sobre funções cognitivas e o quanto o alcoolismo e as drogas, elas influenciam. Então, é bem interessante, a gente acaba vendo que tem mesmo, que nem o professor Marcelo falou, né, sobre a influência, e tem a questão científica, né, o quanto que isso vai atrapalhar a nível neurológico, o quanto isso vai diminuir, por exemplo, as massas brancas, as massas cinzentas, enfim, que vai estar, o quanto vai estar com prejuízos mesmo, né. E aí, isso vai ser bem interessante a gente levantar essa bandeira. A questão da ideologia de gênero está muito presente, por exemplo, as escolas. Essa questão do Enem também é uma outra preocupação com as escolas, que de repente, como que pode essas questões irem, a pessoa passa o tempo todo, o estudante estudando, e lá nas questões do Enem tem sobre lésbica, as questões sobre linguagem travesti entre a tia e a avó, uns absurdos assim. Como que a pessoa... Então as escolas também estão bem preocupadas com isso. Quem é professor está sofrendo muito. Cadê a moça, a Carolina, né? Carolina... Essa questão dessa coisa dessa perversão, ou denominação sexual, como é que fica os testes de avaliação psicológica, falando TAT? Como é que fica a loucura? Fico pensando nisso. Vai desenhar um menino, ela vai desenhar o quê, né? Eu também tenho pós-graduação em avaliação psicológica, e essa parte também é bem complicada. Tenho pacientes também que são dessa área, mas vêm tratar o sofrimento psíquico. É um pouquinho da minha vivência aí, tá bom? Muito bom. Então já fica definido, estamos caminhando aí, já fica definido que nós vamos montar uma chapa, tá? Vai sair uma chapa para o Conselho Federal. E fica definido geral, que é uma. E regionais, onde vai ter esse movimento, e a gente vai pensar junto, vamos pensar juntos como pode ser essa mobilidade no sentido da equipe ir para dar fortalecimento a esses grupos que estarão se montando ou se estruturando nos estados. Pessoal, só para um minutinho só, pegando aqui o fio da meada. Eu acho que os senhores podem notificar os conselhos para incluir pauta ou excluir pauta lá e fazer notificação extrajudicial, alguma coisa oficial, para já começar a mudar, porque se esperar em junho não vai adiantar mais. Eu tenho uma observação a fazer, mas depois eu faço sobre essa coisa de... eu vou fazer logo agora. O que é que acontece? É como se fosse um colegiado, essa coisa que vai acontecer em 2019. E a ideia é essa mesmo, a ideia é fechar. Você vê que os conselhos regionais também estão todos aparelhados. Então, eles falam em nome da classe. Vai as representações dos conselhos regionais em 2019 e eles vão falar em nome da classe. Só que de que classe? Que eles são todos aparelhados. Entende? Então, essas pautas são decididas ou estruturadas em reuniões pelos próprios conselhos regionais. Olha que loucura. Então, porque eles estão aparelhados. Então, o passo que nós estamos dando aqui é desaparelhar. E como é que isso vai acontecer? Com eleições, se elegendo de forma democrática e exercendo as funções que eles estão exercendo hoje, né? Então, eu acho que, por isso que você está dizendo assim, eu acho que vale a pena colocar isso. Isso tem que mudar, mas só que quem muda são os conselhos regionais. Para que haja mudança, tem que mudar essa dinâmica de poder, né? Boa tarde, sou Nefreti, eu que venho de Rondônia, não Roraima. É uma coisa interessante, mas também não sei se ele fez isso, né? Mas para a gente lá de cima, as pessoas confundem muito, mas se você olhar bem no mapa, há uma distância bem grande entre os dois estados. Claro. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de apresentar. Eu estou falando como cidadã e quero fazer esse recorte porque a gente vive um paradigma de onde se fala, o que é ridículo, mas é necessário do ponto de vista didático, científico, social. Então, eu estou falando como cidadã para que não haja... E se também tiver, não estou nem aí.
para a represália universitária, ou mesmo dos conselhos, ou de algum tipo de sindicato que eu faço parte, ou mesmo da minha igreja. Eu participo de tantos movimentos e para cada uma dessas caixinhas você tem um tipo de falar, não é verdade? Então, como cidadão, parece que eu posso falar mais com liberdade. Sou professora da Universidade Federal de Rondônia, doutora em Educação pela Federal do Paraná, mestre em Desenvolvimento Humano aqui pela USP, nasci em Brasília, morei 8 anos no Maranhão, morei em Curitiba, São Paulo, Rondônia, agora estou lá, é um estado belíssimo, vou fazer uma propaganda do estado, e que é bom que os conselhos tenham uma visão mais próxima das regiões norte, das realidades de lá, porque o que se discute muito dentro dos conselhos está muito na questão centro-sul, e as nossas realidades não são muitas vezes percebidas lá, né, no contexto geral. Mas a esse respeito, que eu acho interessante, eu vim a convite diretamente da professora Yung Fong, e ela me falou do movimento, e eu sou psicóloga também, me formei em 97, de lá para cá, não sei nem quantos anos tem. Também tive consultório durante 15 anos, e por causa da dedicação exclusiva da universidade, acabei me afastando, mas trabalho com psicoterapia breve de orientação analítica nos estágios, então continuo fazendo atuação clínica. O que eu acho importante para nós discutirmos dentro do movimento é a abertura dos contraditórios que a gente está falando aqui. Mas dentro de uma linguagem também científica, hermenêutica, apologética, racional, lógica, porque a gente se tem perdido no conjunto de todos esses discursos. Participei de movimento estudantil, e não vou falar por nenhum deles, mas com 17 anos entrei, participei de gremiações de nível médio, na época que se tinha os grêmios estudantis ainda no ensino fundamental e médio. Hoje se tem, acho que em poucas escolas públicas, as gremiações. E fui do DC, da minha universidade, fui do Centro Acadêmico de Psicologia, fui participante da União Nacional dos Estudantes, mas daquela época eu dizia uma coisa que eu vou repetir aqui. Qualquer movimento social, se você se aparelhar por partido, você vai perder legitimidade. Inclusive o nosso aqui. Se a proposta é você pode vincular deputados, emendas constitucionais, senadoria, casas públicas, mas o movimento não perde a sua identidade de liberdade. E como você faz essa aproximação com setores públicos ou cargos, eles vêm para dar visibilidade, apoio, ação para o movimento que é livre em termos de cidadania. Se fizer o contrário, a gente perde a credibilidade. Isso assim, é a minha experiência partidária. Tanto é que eu me desfilei de partido e hoje eu não estou em partido algum, né, porque perdi a fé em todos eles, no aspecto da atuação e da militância. Então, assim, nesse sentido, o que eu acho interessante é essa discussão aberta. Os conselhos e nenhum movimento social, eles têm como ter autonomia junto à universidade. A universidade ela tem autonomia, e eu acredito que isso ela precisa manter. Não sou a favor nem contra de você ter essa questão da cidadania exercida como nós estamos fazendo aqui, dos contraditórios. A minha preocupação, muitas vezes, é como a gente vai regular essas ações dentro de corpos jurídicos, como projetos de lei. Uma das questões que eu gostaria de trazer aqui para o movimento a gente pensar é a valorização do professor, uma das questões que os conselhos falam muito pouco. E eu estou aqui agora como professora. Então a gente tem discutido muito, e essa questão hoje, seja da esquerda ou da direita, muito de responsabilização do professor no quadro social em que nós estamos hoje. E se você conhece a realidade do professor, eu não sei se eles estão doutrinando pela condição do que eles têm hoje de trabalho. E eu estou falando agora da região norte. Não sei como é que é a vida do professor aqui, mas lá não é nada fácil. Você atravessar barco, 14 horas, pegar a voadeira, eu não sei se ele põe debaixo do braço algum tipo de doutrina, porque quando ele chega lá já está quase morto. Estou falando isso com um grupo de amigos, né? Para a gente pensar aqui abertamente. Então, quando a gente está pensando em projetos de leis, a gente precisa pensar na realidade. E às vezes, se a gente estiver fora dessa realidade, muitos desses projetos não atendem à nossa realidade. Por isso, quando vocês trazem a psicologia partidária, eu estou pensando que é um grupo que vai permitir qualquer tipo de viés ideológico para ser discutido. Então, a gente tem que ter a estrutura para aguentar os contraditórios. Não é verdade isso? E o que eu não tenho visto é nos nossos movimentos essa abertura, sobretudo no Conselho Federal. E eu participei porque eu fui presidente do Núcleo Rondônia. Das poucas vezes que eu participei, a gente, como Rondônia, não tinha uma percepção dentro desses grandes movimentos. E essa questão que nós temos hoje das delegações, ela é partidária, é um modelo partidário, onde você elege o delegado, 2, de um estado de quantos de números de representantes. Então, ele vai representar um estado e nem sempre o que ele fala é na representação do estado.
Quando chega lá na ponta, o que você está discutindo, porque eu já participei de uma reunião do conselho onde eu não pude me falar do meu perfil religioso, porque se eu falei a palavra demônio, eu tinha falado de uma condição analógica de simbologia. Eu não pude falar porque eu estou usando uma palavra sacra de um contexto religioso onde eu não poderia ter feito uso num contexto político do conselho. E eu não tinha usado a palavra demônio nesse conjunto. Então, eu não poderia usar essa palavra porque o meu discurso ficou endemoniado. Não sei. Mas a pessoa que falou disse que era promíscuo, e se ela era promíscua, e se nas avaliações isso era um traço de perversão, então ela se incluía perversa. Eu podia ouvir isso, mas eu não pude dizer a palavra demônio. Isso é real, está filmado. Tá? Mas assim, o que eu quero colocar com isso é a gente poder discutir um movimento aberto. E se fundamentar juridicamente, sim, isso é importante. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode perguntar. Você, enquanto professora, já que você está na parte mais norte, né? Eu gostaria assim, de saber a sua opinião sobre o escola sem partido, ou sobre essa doutrinação que a gente colocou aqui, nessa ótica de vocês lá. Como é que isso lá? Está que nem aqui, assim, acontecendo? Como vocês deixa eu colocar uma coisa para ver se te responde indiretamente. Rondônia foi o estado que menos votou no PT. Ah, então tá bom. Enquanto professor, escolas e partidos, você acha que te favorece ou não te favorece? É isso que eu estou te colocando. Como é que nasce um projeto de lei? Eu não fiz uma análise racional diante disso. Então a gente está na mídia para pensar. De onde surge isso? É de uma realidade? É real? Baseado em quanto estatisticamente essa doutrina? Aí você vai falar assim, pela extensão do que está lá. Mas a extensão do que está lá numericamente é por representatividade. Mas de massa, isso é o que acontece em grande parte das escolas. É nesse sentido que eu estou falando. Quando eu faço essa pergunta, eu não tenho esse dado para te responder. Estou sendo nu e cru aqui. Então, nós temos um projeto de lei discutindo a doutrinação, onde a responsabilidade recaiu aonde? Em quem que recaiu? Quem que é a figura demonizada no caso do projeto? Quem é? Exato. Eu sou professora, eu sou chão de fábrica e isso é real. Mas é real aonde? Nas escolas. Isso que eu estou te falando, eu não estou dizendo que não é. Não é isso que eu disse que eu... É isso que eu estou te falando, não estou dizendo que não é real, você entendeu? O que eu estou dizendo do ponto de vista científico, onde a gente busca essa informação oficial. Onde é que a gente promove isso? A gente precisa discutir. Não foi falado de ciência aqui? Você está entendendo? Eu não estou discutindo que eu sou contra. Você está entendendo? Nós precisamos balizar. Nós estamos falando de ciência. Foi dito ciência aqui. Então, se nós estamos discutindo um movimento em que a base é científica, nós precisamos trabalhar essa questão dentro de levantamento de interesse. É isso que eu estou dizendo. Tá? Só para não... como cidadão também. Sim, sim, claro. Sim. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou com eles, tá? Eu sou de Campinas, eu sou professora de ensino fundamental. Acabou de falar isso. Eu, dentro do Escola Sem Partido e dentro do que eu ouvi você falando agora, que eu estava no banheiro. Isso acontece dentro das escolas, dentro do ambiente onde uma criança de 5, 6 anos está. Não estou falando de universidade. Eu estou falando de crianças. Crianças que não têm formação psicológica, formação intelectual para se discutir coisas que estão sendo propostas aí. Deixa eu só terminar e tu fala. Eu não entendi, gente, tudo isso. Eu entendi, eu estou colocando para a gente fundamentar o nosso movimento. O que está assim? Porque senão a gente entra, assim, entendeu, Adriano? Porque senão nós vamos entrar. Não é que a professora aqui esteja sendo contra. O que ela está querendo ter aposta, pelo menos na minha percepção, é trazer isso para quantificar isso, né? Quantificar, a gente não tem. Isso é uma realidade. Assim, qual é o número disso, né? Se a gente fosse falar numa perspectiva de número. Você sai de lá do discurso ideológico de uma ponta e você amarra no discurso ideológico. Eu entendo, numa perspectiva científica eu compreendo isso perfeitamente. Agora sim, que fica muito claro, doutora, que a experiência de muitos aqui, a minha experiência, é que isso fica muito perceptível que a doutrinação está pulverizada no sistema de ensino. Isso é muito claro, né? O que tem que ser feito, isso é muito óbvio também, eu comum com você, quando você diz assim, isso tem que ser quantificado. Tá, a nível de região, a nível de município, eu acho que o que precisa ser feito é estruturado. E de fato não temos um número quantitativo para dizer assim, em São Paulo,
A gente nunca pode ser taxativo quando a gente pensa em perspectiva científica. Em São Paulo, todas as escolas estão doutrinárias, ok? Agora, que é perceptível e que fica muito claro que as escolas elas estão pulverizadas por um movimento de doutrinação, isso é óbvio. Isso aí, isso fica muito claro. E mais do que isso, gente, é isso que eu estou falando. A gente está passando do movimento, a gente está voltando para a categoria profissional. Quando a gente discute essas outras questões, você acaba identificando o movimento dentro de uma ótica partidária. Eu só estou fazendo uma análise de quem já esteve do lado de dentro. Só isso. Você que nunca foi militante de partido, você não vai entender muitas vezes isso. Ali no nosso grupo do WhatsApp foi discutido as questões religiosas. O movimento tem um caráter ou não religioso, isso é partidário. Então nós temos que ter esse pensamento claro. Nós estamos em tem uma pergunta para você. Então essa criticidade, eu trago onde eu vou, eu levo a criticidade. O meu problema tem sido esse, como cristão real, a gente vai ser rejeitado, vai apanhar em todos os cenários. Eu estou acostumada com isso. Então assim, para quem é cristão militante e é verdadeiro no cristianismo, e aí no judaísmo também, onde a gente vai, a gente apanha. Agora, se a gente vai numa profissão, apanha. Se a gente está numa universidade, a gente apanha. É só levantar Jesus Cristo que você vai apanhar. Então, a gente já professora, tem uma pergunta aqui dizendo assim, Adriano, peço que pergunte para Nefre. Nefreti é o quê? É francês, mas é egípcio a origem. Ah, é francês, mas é egípcio. Nefreti, como está o CRP de Rondônia em termos de ação? Rondônia. Então, a gente passa, assim, como eu não estou vinculado ao conselho, não posso responder pelo CRP local. Ele é vinculado à 20ª região, que é Manaus. A gente se desvinculou de Brasília e foi para Manaus. Então, hoje eu não estou atuando no conselho, não poderia falar em nome do conselho. Tá? Mas na época que eu estive no conselho, nós tínhamos muitas dificuldades com fiscalização. Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, a pergunta é, você não está no conselho. Mas você de fora, qual a tua análise do Conselho de Rondônia? Exatamente isso que eu ia dizer. Então nós lá, muitas vezes nós somos assistidos porque nós somos núcleo. Vocês estão entendendo? Então como núcleo nós temos um nível de representação que ainda é mais distante. Então nós estamos vinculados ao Conselho da 20ª região. Qual é das grandes dificuldades que nós temos participado? A questão da inadimplência, a estruturação financeira do Conselho, os espaços de discussão. Então a gente recebe uma agenda, aquilo que eu disse no início, centro-sul. O que se discute, entendeu? As nossas realidades, como é núcleo, elas são levadas para o regional, do regional você leva para o Conselho Federal. Então você veja a distância de que muitas vezes da nossa ação, não quer dizer que não haja articulação. Mas, gente, eu só queria colocar aqui o nível de criticidade do movimento, era só isso, para a gente colocar o nível de criticidade dentro das nossas argumentações. Se a gente vai fazer a discussão com conselhos federais e vai ser mediante caminhos jurídicos, a gente tem que fundamentar. Aí eu estou usando a minha lógica científica. É nesse sentido. O viés ideológico, todos nós somos livres para pensar se a escola está pulverizada de doutrinação, ou se é verdade ou falso, isso é ideológico. Quando eu vou para o campo científico, eu saio dessa esfera da discussão que é pulverizada. Eu entro no campo de metodologia de trabalho. É nesse metodologia sentido. Olha só, eu tenho livros do MEC, se você quer metodologia de ensino, eu tenho livros do MEC para criança de 5 e 6 anos, tá legal, que ensina a fazer sexo anal, a fazer sexo entre iguais, sexo homo e sexo hétero. Isso é doutrinação, está sendo pulverizado sim. Se você buscar cientificamente, você vai encontrar. Então não venha me falar que olha não... Olha só, gente, veja bem, eu acho que a gente não está entendendo. Ela não está contra... Não estou falando dela. Tá, estou falando da fala dela. Não, veja bem, olha só. Se buscar metodologia que está sendo doutrinação, se você buscar metodologia com doutrinação, você vai encontrar. Não, olha só, eu acho que aqui está havendo um equívoco. Você entendeu, né? Eu entendi. Veja bem, o que ela está pontuando? Aquilo que a gente já tem discutido dentro do movimento Psicólogos em Ação desde 2015. A gente não vai discutir dentro do movimento Psicólogos em Ação, é claro que todos os religiosos, todas as religiões são bem-vindas, mas o que a gente quer é que a psicologia seja científica, tá? Então a gente vai primar pela defesa da profissão, pela ciência da psicologia, e eu vejo assim, que acolher todas as pessoas de todas as religiões, né?
E de todas as abordagens terapêuticas. A gente precisa fazer essa discussão, a gente precisa abrir a ciência. Qual foi o nosso questionamento dos psicólogos quando moveram a ação contra a resolução do Conselho de Psicologia? É porque antes, todas as abordagens terapêuticas tinham liberdade, os psicólogos também, de atender ou não as pessoas que egodistônicas, né? Com sexualidade egodistônica. Então a gente, não, fica aí que a gente precisa de você. Então o que a gente quer defender é a psicologia enquanto ciência, porque eu sou psicóloga, já fiz várias especializações, continuo estudando, convido vocês a procurar a psicologia positiva, que é excelente. Então, assim, eu acredito nas abordagens terapêuticas, no psicólogo, né? Nós temos um trabalho importante para a sociedade, né? Agora, o que a gente, assim, tem que primar pela ciência. O Conselho de Psicologia, o Sistema Conselho de Psicologia está político, ideológico, partidário. O nosso Código de Ética proíbe que a gente tenha um partido político e lá dentro do Conselho eles estão trabalhando em cima de um partido político. O Conselho de Psicologia, ele tem que acolher a todos, não pode perseguir psicólogos cristãos, como lá em 99 a Reboque declarou que criou a Resolução 0199 para perseguir os cristãos, e isso tem acontecido, só os psicólogos cristãos que vêm sendo perseguidos, eles têm trabalhado, essa meta tem sido fiel. Então, a questão dos professores dentro das universidades. Os professores dentro da universidade precisam ensinar psicologia. Não é ir lá dizer vote ou não vote Bolsonaro, vote em Haddad. Não. Essa questão aí é uma questão de cada aluno, de cada cidadão. Né? A gente pode votar em quem a gente quiser. Agora, um professor, como vários estudantes de psicologia, vieram falar para nós que véspera de prova, o professor, em vez de fazer revisão da matéria, vai lá, fica falando o tempo todo contra o Bolsonaro. É um absurdo. Se né? fosse o inverso Gasta também. o tempo da aula só para fazer esse discurso. Então, em vez de ensinar lá a psicologia, e a gente tem muita coisa para aprender, porque a gente sai da faculdade e ainda tem muito mais a aprender. Os 5 anos não são suficientes, não é mesmo? Não é assim que a gente sai da faculdade? Então, por que tomar esse tempo que o estudante está pagando a faculdade, ou se é pública, somos nós que estamos lá investindo naquele estudante, né? Então, em vez de estudar psicologia, as universidades fazendo doutrinação ideológica, então isso a gente não quer. E aqui também no movimento. Por que nós convidamos políticos? Porque nós queremos políticos. Porque na hora de aprovar leis, precisamos deles. Mas não que a gente vai assim, vamos ter um partido que a gente vai abraçar. Não, nós precisamos de todos os políticos. Eu trabalho dentro do Congresso Nacional, quando a gente precisa aprovar uma proposição legislativa, precisamos de todos eles, de todos os partidos. Né? É claro que a gente já sabe previamente que algumas matérias, alguns partidos vão contra, mas a gente precisa de todos os parlamentares. A gente precisa de ter uma relação com a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados estaduais, federais, com o Senado Federal, inclusive nós temos um senador lá em Rondônia, né, o Marco Rogério, que foi eleito, ele é deputado, é uma pessoa muito competente e vai estar lá no Senado também, a gente vai poder contar com ele. Precisamos estreitar a relação com os nossos parlamentares e também com o Executivo, com os governadores, com os prefeitos e com o presidente da República, por que não, né? Então, as questões federais, todas tratadas pelo Executivo, pelo presidente da República. Então, a gente precisa, não adianta a gente fugir desse relacionamento político. Mas isso não significa que o nosso conselho profissional, a gente vai ter um partido político lá, e é isso que tem acontecido, tá? É o PCdoB que entra dentro do Conselho de Psicologia, é o PT que assume o Conselho de Psicologia. Então, a gente precisa acabar com isso. A gente precisa de realmente uma psicologia científica. A ciência está perdendo. A nossa argumentação contra a Resolução 0199 foi que durante todos esses anos, a ciência parou, a psicologia parou, né?
nós não temos desenvolvimento psicológico. Porque o que cresce, o que faz o crescimento científico? São os pensamentos contraditórios. Tem que ter uma pessoa que pensa de um jeito, a gente tem que colocar na mesa uma discussão psicológica acerca de determinado assunto. Uma pessoa olha por um ângulo, a outra por outro, e a gente cria aquela discussão científica, pode ser até oposta, para a gente poder escrever, para a gente produzir, pesquisar, sabe? Validar os nossos procedimentos. Então está faltando isso dentro da psicologia, realmente uma psicologia científica. Nós, desde o final dos anos 90, é só ideologia, é só o viés da esquerda que está lá dentro do nosso conselho está aparelhado, né? Então só quem entra no nosso conselho, só quem tem voz no nosso conselho é quem é da esquerda. Então as pessoas da direita, então isso que ficou muito claro, e por isso estamos aqui, né? Eu acho assim que o psicólogo, o estudante de psicologia está acordando, porque isso está muito claro, esse viés ideológico que está dentro do conselho e ninguém mais vai tolerar. Nós não vamos mais a tolerar discussão está isso. boa, mas a gente pode dar suas palavras finais? Espero não ter confundido, né? Porque Não, eu acho que a tua fala ela é importante, essa conta é muito importante, né? A criticidade sempre é importante. E estamos lutando e pleiteando justamente essa abertura, de estar aqui e ouvir perspectivas distintas sobre determinadas situações. Então, nesse sentido, o que a gente, eu acho que vou dar uma sugestão? Também trabalho com educação à distância e as tecnologias. Hoje eu acho que a gente tem muitas saídas através das redes sociais, essa vinculação de se dar voz ao movimento. As vibes é o que a gente vê hoje dentro do grupo mais jovens de psicólogos, são os usos desses recursos. Então a gente teria sim condições de estar dando essa amplificação dos movimentos. Você está falando lá de Rondônia, falando já da minha realidade. E a gente está levantando essas discussões através dos próprios conselhos, porque eu acho que é importante fazer essas provocações também, entendeu? Para a gente poder gerar isso na categoria. A aproximação, o que eu vejo hoje em termos nacionais? Aí você também vai me dizer se eu estou errado. Grande parte dos psicólogos estão distantes dos conselhos. Verdade. Concordo. Então, se o Isso aí político é quer perfeito. fazer... Por exemplo, esse movimento aqui, eu vi um monte, e agora vai uma crítica para o pessoal aqui do grupo, eu vi um monte de gente no grupo e aquela euforia toda, mas quantos estão aqui agora online, quantos vieram aqui, quantos se disponibilizaram, sabe? Isso é uma realidade. Essa coisa da euforia, né, do momento. Isso então, a ideia é a gente poder trazer para próximo esses nossos colegas, que estão inadimplentes ou não, porque nós temos muitos inadimplentes. Então fica complicado também você requerer uma participação prática política de profissionais que têm 5 a 8 anos sem pagar CLP. Ele pode alegar o que ele quiser, que ele não gosta e não concorda. Mas a gente tem sim na nossa região muitos profissionais inadimplentes e, pelo que eu conheço, muitos no resto do país. Então essa realidade que a gente está discutindo hoje, de ajustar nossas agendas para uma psicologia científica, porque o meu interesse maior é esse, é uma psicologia social, científica, que dê conta dessas demandas, a gente tem que ter um novo status de atuação política, não partidária. Sim. Então, nesse sentido, o movimento pode contar comigo em todas as formas para poder estar trabalhando no regional lá, mobilizando a categoria. Tem profissionais assim, ó, gente, nós temos profissionais excelentes no Estado que se afastaram da atuação política. Por quê? Porque ficaram descredibilizados, é o que vocês estão vivendo. Né? Os profissionais estão assim, não acreditando mais no conselho e a sociedade também. E a gente paga um absurdo por aquilo que a gente não recebe em troca. Muito pelo contrário, né? A gente paga para ser perseguido, para que a ciência não se desenvolva, para que a gente seja bonequinho do próprio conselho, que faça o que ele quer, seguindo a ideologia dele. Então a gente precisa lutar também por um valor menor de anuidade do conselho de psicologia. Né? Porque o que a gente paga realmente a gente não tem retorno daquilo que a gente paga. Né? Muito pelo contrário, a gente só tem prejuízo e a nossa categoria profissional está ficando muito mal vista diante da sociedade com todas essas ideologias. O psicólogo está ficando desacreditado. A gente precisa retomar a psicologia com credibilidade. Temos mais uma. Gente, depois dela, a gente vai fazer os agradecimentos finais, que eu tenho que entregar a sala às 14 horas e eu tenho que fazer um agradecimento ainda a quem nos concedeu aqui a sala, foi um deputado. Vou ser bem rápida. A colega falou como professora, eu quero falar como aluna, estudante de psicologia. Sou Lucineide de Campinas, pedagoga, psicopedagoga, psicomotricista relacional, mestre em psicologia e voltei para fazer a formação em psicologia. Boa hora para voltar para a universidade, né? E neste momento nós estamos nos deparando sim com a doutrinação.
pelo menos na nossa realidade. E aí eu fiz um xiste aqui que, depende de quantas voadeiras o professor pegou, ele chega dando voadora nos alunos mesmo, estão chegando com tudo. E eu queria resumir a minha história de opressora a oprimida, porque como professora na década de 90 e 2000, né, início dos anos 2000, eu participei de todo o movimento marxista e Vygotsky, Emília Ferreiro, da alfabetização, e fui muito bem doutrinada até descobrir que existiam outros olhares, né? Então, é só para falar um pouquinho de quem sou e de onde estou falando. E como aluna, eu formulei um documento na faculdade que eu estudo, dizendo, para entregar a coordenação, do que nós estávamos passando. Os meus colegas não concordaram e eu voltei atrás com o documento para não criar confusão na sala. Então, hoje eu queria dizer em nome dos alunos que, como eu, estão vivendo esses tempos muito difíceis na academia, que é tempo de nós dizermos chega, né, os abusos que estão sendo cometidos em sala de aula em forma de algumas falas que eu descrevo aqui. Essa falsa moral judaico-cristã não devia existir. Quem votou na direita não podia estar cursando psicologia. Se não for um debate por viés científicos, alunos, nem abram a boca, que agora é o novo Deus dessa era. É claro que eu acredito na ciência. Mas, quando o professor diz isso, ele impede um aluno que está acabando de chegar de poder se manifestar de alguma forma. E chegamos a ouvir também esses seguidores fanáticos de Jesus fazendo merda por aí. O quê? Família nuclear? Porque o meu mestrado foi em psicologia e a minha pesquisa em 2002 foi famílias que brincam com seus filhos pequenos. E naquela época o termo era família nuclear. E quando eu usei isso em sala, o professor disse, isso não é politicamente correto. Uma bronca. E, para terminar, bom dia, um dia depois do primeiro turno da eleição. Só se for para você. O professor respondeu. E eu queria abusadamente usar uma fala para finalizar. Se o meu corpo unir as regras, o meu cérebro faz parte do meu corpo. Então ele pode fazer escolhas muito diferentes do que estão nos impondo. Muito obrigada. Eu quero fazer um agradecimento muito bom. A fala, né, das nossas colegas, muito boa. Deixa eu fazer um agradecimento aqui, porque temos que fechar, às 14 horas tem que terminar em ponto, tá? Eu queria agradecer a nossa querida amiga, colega de profissão, Ana Cláudia, ali de Pedreira. Muito obrigado, Ana Cláudia, pela gentileza de ter falado com Edmir. Sou pernambucano, vocês já estão vendo o sotaque, né? Edmir Chedi, ele que é deputado federal, né? Ele que não pôde estar presente, mas viabilizou esse momento, tanto ele quanto a sua secretária, a Lúcia, foi muito gentil e viabilizou o acesso de nós estarmos aqui nessa manhã. Agradecer também a Renata, que veio ali de Água Lindóia e também nos deu suporte, né, junto com a Cláudia. Agradecer o César, que também deu suporte aí na parte de inscrição, do link, né? Muito obrigado, César. Agradecer a todos presentes aqui, eu sei que muitos se mobilizaram, como não Roraima, não Rondônia, a nossa querida amiga Nefreti, nossa amiga Nefreti, e tantos outros, né, que vieram ali de Campinas, aqui vieram de Campinas, vieram de outros estados, não sei se tem outras pessoas de outros estados aí, mas enfim, muitos se deslocaram, o Marcelo veio lá de Curitiba. Agradecer a Deusa, né, que se mobilizou, veio de uma corrida, e a Deusa é frenética a agenda dela, mas se mobilizou, viajou hoje pela manhã. A Rosângela Justino, guerreira, né, que vem militando aí de forma avassaladora. Doutor Biagini, João Carlos Biagini, amigo, e o melhor de tudo, né, que ele faz as coisas gratuitas. Assim, brincadeira, gente. É um amigo, companheiro que tem sido fiel nessa batalha, né, que é uma bandeira. Ele tem um testemunho fortíssimo, não temos, assim, o tempo não dá, mas ele teria aqui algo muito forte para colocar também, e isso virou uma causa, né, defender, assim, se manifestar em prol das injustiças que são cometidas, justiças chamadas que a gente poderia aqui denominar justiças sociais. Queria concluir dizendo o seguinte: se sou de direita, se sou de esquerda, se sou de centro, não importa. Eu sou apenas cidadão. Tem uma frase do Martin Luther King que eu adoro ela, que ele diz o seguinte, eu amo a frase dele, sempre concluo algumas das minhas falas com essa frase dele. O que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio.
dos bons. Muito obrigado. Queria convidar todos para a gente tirar uma foto aqui. Vem aqui na frente para nós tirarmos uma foto. Vamos tirar uma foto aqui e fazer um videozinho. O CFP não nos representa. Fica aí, fica aí. Tem mais gente aqui pra cima. Todo mundo pra cá, gente. Vamos lá, uma turma aí e outra turma aqui em cima. Vem aqui. Quer encerrar? Tem mais.